Bom, para quem já acompanha os vídeos aqui, sabe que eu tenho uma linha de trabalho um pouco diferente do que essa frase nos traz, né? Essa frase que diz que a arte é algo inútil, algo completamente inútil, ela não faz parte da linha de trabalho, da maneira como eu estruturo as coisas aqui. E como a filosofia busca abarcar as coisas, né? Então, para tudo na vida, existe uma finalidade. E todas as coisas que fazemos, ainda que elas podem não parecer, isso aqui ficou meio torto, pode não parecer terem uma finalidade clara, estabelecida, ainda assim ela vai ter a sua finalidade, vai ter a sua utilidade. Eu não, quando eu penso na frase a arte é inútil, eu não desprezo de maneira nenhuma que ela tenha um certo contexto, que ela tenha uma finalidade específica, né, para ser trazida, um contexto, né, a qual isso se deu. E, e tudo bem, não se trata de entrar num embate em relação a isso. Mas em termos mais profundos, quando a gente trata da, do aspecto mais filosófico da coisa, né, e pensa que tudo que nasce, tudo que existe, ele tem em si uma finalidade, isso não pode ser algo tomado como verdadeiro. Então, assim, ainda que você possa dizer que a arte seja algo completamente inútil, porque se diferencia, por exemplo, de sei lá, uma chave de fenda, né, uma ferramenta, você não pode tratar como algo inútil porque não tem nenhum tipo de finalidade, nenhum tipo de substância. No geral, tudo do que trata a nossa utilidade se, se limita, né, ou se resume, ou tem uma limitação mesmo em relação ao nosso conhecimento. Ou seja, quanto mais nós conhecemos algo ou um assunto, mais nós sabemos as suas aplicações e para que aqui ele se dispõe, né? Qual a sua verdadeira natureza. E no que tange a arte não é diferente. Na verdade, eu percebo que hoje muitas pessoas, né, falam sobre isso, principalmente sobre literatura, mas poucas têm realmente uma vivência na área que não seja simplesmente uma apreciação. E no que tange ao domínio da arte mesmo, né, falar sobre a arte, você não consegue falar sobre a arte com termos artísticos e pensar como um filósofo faria, né? Uma vez que a filosofia tem uma abrangência livre, mas pensando na arte, a gente tem a sua terminologia, as suas aplicações, suas, sua, term, sua, vamos dizer assim, sua caixa de ferramentas que se dirigem para suas áreas, né? E no que tange a análise ou ao aprofundamento na parte artística, está tudo muito tomado por uma psicanálise barata, né, de esquina, de boteco, onde tudo se resume a simplesmente o artista expressar suas emoções de forma livre e descompromissada, como se as ações que ele tomasse no mundo não tivessem uma responsabilidade. E daí vem o primeiro erro, né? Porque se todos nós temos que arcar com a responsabilidade dos nossos atos, por que que o artista ele não faria isso, né? Não teria isso? Aí a gente pode dizer que estaríamos entrando num campo muito moralista e tal, tal, tal. E não é, não é disso que se trata, né? Esse é um campo que é difícil de abordar justamente por isso. Porque quando você trata de arte, a gente muitas vezes tem uma representação de algo, mas não necessariamente uma estimulação disso, né? Ou seja, se eu tenho uma história que fala de um criminoso, né? E geralmente a gente espera que tenha uma redenção, mas nem sempre isso acontece. Às vezes o criminoso, né, ele é um criminoso incurável o resto da vida e assim segue, né?
Então, a sua ação ao longo da vida, ela vai tomando um caráter reprovável. E enquanto na tragédia grega, você tinha justamente o contrário, né? Um homem virtuoso que tomava alguma ação equivocada, seja por ignorância ou seja por algum vício que ele possuía, e isso tinha suas consequências no final, e por isso que se chegava à tragédia, né? Mas a tragédia, ela aparecia, né, como esse momento em que se rompia um horizonte ordinário, né, de consciência ordinário, e se atrevia a alcançar mais consciência, né? Temos aqui o Édipo Rei, né, que eu já falei aqui um pouquinho no canal. Falei pouco, na verdade, eu falei sobre a simplicidade, né, dele e a profundidade, e que é isso que deve se desenvolver a arte, né, na sua profundidade, antes que num emaranhado de coisas complexas, e aí sim eu diria que se tornaria uma arte inútil. Mas qual é a característica de Édipo principal? Ele quer saber a verdade, ainda que essa verdade o torne ou o classifique como um criminoso, como um assassino, como um... como é que é o nome mesmo? Um incestuoso, né? E automaticamente ele se transforme em uma pessoa sem pátria, né? Um expatriado. Porque essa parte de estar expatriado para essas culturas antigas era pior até que a própria morte. Ou seja, o que era pior do que ser condenado à morte é ser condenado ao exílio, né? Por uma questão de tanto de filosofia, né, da coisa, mas também como uma espécie de nobreza, né, de caráter, porque se você morre por uma condenação da sua pátria, você ainda morre enquanto um homem pertencente àquela nação. Claro que nessa época a noção de nação não era estabelecida. Quando eu falo de pátria, eu estou me referindo mais a uma cidade-estado mesmo, né? Então, os filhos de uma cidade-estado eram geralmente o filho de algum deus, descendente de algum deus, né? Para esses gregos. E assim também para outras culturas tradicionais, se não é igual, como eu estou colocando aqui, a linha de raciocínio ela é semelhante, ela segue uma linha semelhante. Nós tomamos o referencial grego porque ele é mais semelhante, mais próximo a nós, e não porque julgamos o referencial grego como superior às culturas indianas ou egípcias ou culturas orientais às quais temos pouco acesso, e quando temos acesso temos pouca compreensão também pela distância, né, da maneira de pensar, mas podemos perceber já desde então as semelhanças. Mas eu estou falando da utilidade da arte, eu fui longe, né, para falar de uma coisa que estava aqui tão perto, que é justamente essa ideia, né? Trazemos uma história que muitas vezes pesada, que não tem uma resolução clara, e o artista ele tem a consciência de que aquilo tem uma mensagem, tem uma força, né? E muitas vezes a gente não toma isso claramente, né? Ou as pessoas comuns, né? Mas o fato é que há que se saber como construir isso, né? Há que se saber como eu vou transformar uma história em um modelo ou em um aviso, vamos assim dizer, certo? E para os gregos, né, isso é claro, quando você tem o acesso a esse material, isso é bem claro, fica bem transparente, né? E quando as coisas vão ficando mais próximas, né, e a gente tem uma confusão, né, do que é estabelecido, do que seria desejável, do que seria bom, ou seja, uma confusão de princípios e finalidades, né? Ou seja, se eu perguntar para uma pessoa o que é o homem, o que é o ser humano, quais pessoas conseguiriam responder de forma convicta e sem titubear, né, o que seria um ser humano, né? E eu posso até fazer a pergunta para vocês, né, o que é o ser humano? E se você tiver uma
Essa resposta você deixa aqui embaixo nos comentários. Da mesma forma, qual a finalidade do ser humano? São as perguntas básicas da filosofia. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Quando isso está bem estabelecido, você pode brincar um pouco com essas ideias e mostrar certas possibilidades que estão, de certa forma, dentro do campo, vamos dizer assim, de possibilidades do ser humano, mas que muitas vezes não vamos ser capazes de vivê-los, porque nossa vida é limitada e temos um alcance limitado, né? Então, assim, o artista ele precisa ser responsável pelas suas ações, porque ele vai, à medida que vai se construindo, ele vai se transformando em um ser humano maduro. E todos os seres humanos maduros devem se responsabilizar pelas suas ações. Mas somente o artista não precisa, né? O artista ele é aquele que não tem esse compromisso. Por quê? Não faz sentido isso. Claro que muitas das vezes o que nós temos não é essa incompreensão em relação às obras, como eu relatei, mas sim uma espécie de buscar encontrar um significado onde não tem nada. E como a gente observa muito nas artes abstratas, que estão ali apenas explodindo, né? Uma série de sentidos, de sensações, de caos, e que não traz uma resposta, né? E aí alguns vão dizer, mas ele está refletindo a ação de um ser humano da sua época e que não sei o que. Porra, isso é um saco, porque você está tirando a responsabilidade da pessoa se formar, se transformar, se modificar enquanto um ser humano normal, um ser humano digno, que é capaz de se responsabilizar pelas suas ações. Ao passo que eu me pergunto que hoje a gente tem muito essa ideia do self-made man, né, e que cada um deve superar as limitações da sua época para ser não um homem do seu tempo, mas um homem de todos os tempos. É um homem universal. Na filosofia você traz isso, né, nessas palestras hoje que viralizam muito por aí. Mas ok, tudo bem até aí. Mas então o artista enquanto artista não tem a capacidade de fazer isso. A única possibilidade que ele tem é ser um terminal daquilo que expressa, daquilo que sente, daquilo que pensa seus contemporâneos. Não, isso não faz sentido. O artista ele não pode ser simplesmente um terminal das coisas que acontecem. Não pode ser simplesmente uma concretização do inconsciente coletivo que cola ali naquele indivíduo. Pela sua sensibilidade aflorada, ele tem essa capacidade de realmente, né, pegar intuitivamente aquilo que está acontecendo, né, no seu entorno. Inclusive, né, a natureza do artista é um tema muito bom de se tratar. Eu vou ver um outro momento. Mas é isso. Então o artista ele vai desenvolvendo a sua capacidade, desenvolvendo a sua intuição, mas quando vem o momento de expressar o que aquilo pode trazer, ele simplesmente reproduz uma espécie de peso coletivo. Não é assim que funciona. Se o artista consegue captar essas sensações, essas impressões, essas ideias difusas do seu ambiente, ele também deve captar elas de forma ordenada. Não existe arte sem uma ordem, sem uma forma, tá? Ainda que a forma não seja uma forma tradicional, uma forma que seja esperada, uma forma consagrada, que seja uma forma livre, pode até ser uma forma livre, mas tem que ter uma forma. Uma forma quer dizer que eu consigo estabelecer pontos onde as coisas começam e terminam, né?
se é uma obra maior, né? Se é uma obra pequena, ela é unitária. Mas se é uma obra maior, né, complexa, ou seja, de várias partes, ela precisa ter exatamente delimitado qual momento começa cada coisa e qual é a parte do discurso em que essa coisa está trazendo, que está se delimitando. E ainda que você possa fazer uma série de interpolações e relações e simbolizações, né, isso, a forma deve estar ali, ainda que de maneira incipiente, ainda que de forma não muito eficaz. Mas há que ter uma forma ali, porque do contrário é simplesmente um turbilhão de emoções que estão sendo passados e transmitidos de uma forma mais ou menos caótica. Então, não serve essa desculpa, né? O artista, se tem a capacidade de expressar o que acontece em seu entorno, de materializar as emoções do seu tempo histórico, ele tem que também ter a capacidade de materializar e de formalizar o caminho de saída para isso. Se não um caminho certo, mas um caminho genérico, um caminho que seja possível. Uma espécie de luz na escuridão, uma espécie de profeta. Eu falei isso no último vídeo, né, que veio aqui no canal, que o Apolo, ele é esse profeta. Justamente o artista, ele também tem que ter essa capacidade de profetizar qual é o caminho, né? E isso faz parte do processo de formação. Então a arte, nesse sentido, ela é útil porque traz essa tensão cotidiana manifestada, e aí a gente tem um processo de catarse, né? Mas ele tem como também uma visão arquetípica das ideias, ou seja, qual é a figura final, o modelo que eu tenho nessa maçaroca de confusão que eu estou passando agora. Eu preciso seguir esse modelo, isso tem que estar também colocado lá, né, na sua obra. E a parte moral, né, que deve ser moral, sim, mas não moralista, né, ou seja, deve ser simplesmente uma série de preceitos que sejam jogados, vomitados, né, no público, e é isso aí, né, uma série de restrições, mas a parte moral, ela advém de uma percepção da história, né, ou seja, esse sujeito assim agiu assim, 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 e teve tais e tais e tais consequências. Eu quero isso para mim. A moral deve ser uma moral de escolha consciente, de perceber quais as consequências dessas ações e se eu quero essas consequências para a minha vida, né? Então, um pouco na linha de certas coisas que nós consumimos e que, ao passo que não são proibidas, nós sabemos que também não fazem bem. Da mesma maneira, a arte deveria apontar em suas histórias certas ações que não fazem bem, mas que muitas vezes nós escolhemos porque temos certas dependências, né? Então, é isso. A arte não é uma coisa inútil, né? Isso é uma opinião minha, mas isso não é só uma opinião minha, é uma espécie de eco da tradição. E por isso ela é feita para educar, muitas vezes. Aqui na Polis temos uma linha de trabalho que vai, primeiramente, pensando nessa ideia da educação sentimental, né? E a arte como essa coisa útil, ou seja, ela traz uma mensagem concreta, ela tem um desenvolvimento claro e específico que almeja alcançar um resultado, né? E um outro elemento, né, que essa educação sentimental entra na ideia do desenvolvimento de uma razão através da formação sentimental dos sentimentos mais claros, né? E tem um terceiro aspecto que a gente trabalha aqui, ele deveria estar aqui anotado em algum lugar, mas eu acho que eu acabei esquecendo. Deixa eu ver se eu deixei aqui, porque eu acabei esquecendo. Dessa ideia de que a arte é um espelho daquilo que é invisível, né? Ou seja,
que reproduz ou que concretiza elementos que são ideais, né? Seriam basicamente essas 3 linhas de trabalho? Acho que sim, né? Depois definirei melhor cada uma dessas ideias, mas basicamente a educação sentimental, né? Que é esses sentimentos que nascem, ou a razão que nasce a partir dos sentimentos, e a arte como algo útil, como algo que alcança sim a sua finalidade, e ela tem uma finalidade. Do contrário, se o artista não teve uma intencionalidade no momento em que ele faz a sua obra, ainda que seja uma intencionalidade intuitiva e não racional, ele ainda não está pronto enquanto artista. O artista em que ainda não tem uma intencionalidade naquilo que ele produz, ele ainda está se formando, ele ainda está no processo de artesania, de desenvolver uma série de técnicas primeiro, para depois pensar como ele vai usar essas técnicas. Então, falei já algumas vezes, né? O processo e o meio de ação da arte é a comoção, ou seja, a arte precisa comover para que ela tenha nisso, em sua comoção, uma capacidade de levar a pessoa, né, o público, a uma internalização daquela ideia, né? Então, o processo de comoção do artista leva a essa percepção, o processo de comoção que o artista faz ao público é com a intencionalidade, fazendo com que ele sinta um elemento ou um sentimento superior, que faz com que ele perceba as coisas agora num novo estado de consciência. Então é nesse estado de consciência que é necessário levar, né, quando se trata de um artista. Então seria esse outro elemento que, né, costumo sempre abordar aqui, tá bem? Então é isso. Para o vídeo de hoje, a arte não é inútil. Caso você queira estudar comigo, Clube do Livro, o link vai estar aqui na descrição. E também temos a nossa oficina de escrita, Carta Jovem Poeta, né? Que preciso mudar o nome dessa oficina, né? Porque ela precisa ter uma voz mais própria, tá bem? Então, dúvidas, sugestões, reclamações, deixe aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e vamos ficar por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.